Tava passeando pelo Twitter, né? Então encontrei esse tweet falando do Zangado. Pra quem não lembra, o Zangado é um youtuber gamer, né? Que ele é um cara bem das antigas. Eu lembro que eu assisti os vídeos do Zangado quando eu tinha, sei lá, uns 12 para 13 anos. Mais de uma década atrás. E eu achei interessante falar sobre isso aqui no vídeo, porque teve esse comentário muito interessante que foi o seguinte. Eu gostava tanto do Zangado, as reviews dele eram sempre boas e ele era woke. Sempre dava lição de moral nos moleque. Pra não ser racista, misógino, homofóbico e daí do nada, red pillow. Aí eu falei a opinião mais óbvia possível, né, cara? Ele não foi pra direita. A esquerda que ficou mais pra esquerda. Aí até teve um cara que tentou comentar aqui, tentou discutir comigo, ele falou o seguinte: como se a direita também não tivesse ido mais pra direita. Aí eu só respondi com as últimas notícias da política, né? Ó, Flávio Bolsonaro promete internet e celular de graça pra mulheres em busca de voto do eleitorado. O cara tá fazendo uma lei que é, olha só, feminista. É uma lei que é positivista, uma lei que dá mais direito às pessoas, direitos que vão sair do dinheiro do contribuinte. Aí, utilizando linguagem neutra, Flávio Bolsonaro pede apoio de todas nas redes sociais. Mais uma vez, o candidato principal da direita, o candidato mais importante da direita atual, tá fazendo campanha pedindo voto LGBT. MBL cria movimento para reunir pessoas LGBTQIA+, nossa sigla tá ficando cada vez maior, que não sejam de esquerda ou bolsonaristas. Nomeado MBLGBT. Vamos lá. Eu botei essa notícia aqui pra não falarem que não, esse aí é só o Bolsonaro, o resto da direita é mais radical. Essa aqui é a direita radical do MBL. Ah, mas isso aqui é só em casos de política nacional. Lá fora a direita está mais radical e isso está influenciando o Brasil também. Aí vamos lá fora. Lésbica com parceira estrangeira, né, parceira imigrante. O perfil atípico da líder do partido de extrema-direita alemão. A candidata de extrema-direita anti-imigração é uma lésbica casada com uma pessoa imigrante. O que eu tô querendo dizer com isso aqui, cara? É que é impossível você não associar essas paradas e falar que, tipo, a direita não está indo mais à direita. A direita não está mais radical do que nunca. Infelizmente. E como é que se explica isso? Se explica através desse gráfico aqui chamado Janela de Overton. A janela de Overton ela diz que, dentro de um determinado grupo, o que é considerado extremo ou não vai variar de acordo com os membros desse grupo. Ele usa aqui o exemplo para um comunista. Os partidos dos Estados Unidos, os democratas e republicanos, são dois partidos de direita. Apesar de, nos Estados Unidos, os democratas serem considerados de esquerda. Enquanto que no gráfico de baixo é a visão de um anarcocapitalista, um cara que ele é capitalista ao extremo. Ele fala que tanto o Bolsonaro quanto o Lula são de esquerda, porque os dois têm políticas que ele considera como socialistas, porque são políticas que envolvem muita intervenção do governo. Embora eu particularmente diga que hoje em dia todos os membros do clã Bolsonaro são basicamente social-democratas, né, não são pessoas realmente de direita, seria uma estupidez falar que eles são de esquerda, eles são socialistas, eles não são. Eles sempre foram de centro e por isso que eles são social-democratas. Eles são a favor de uma democracia com benefícios sociais, porque isso é que garante o voto. É até interessante você comparar o que eu tava falando aqui do Zangado com esse outro tweet aqui, olha só o que a pessoa falou. Ele literalmente sendo misógino, descrevendo toda a personagem feminina de maneira mais sexualizada possível. E que reviews boas são essas? Isso aqui não importa mais porque já é falando do conteúdo do canal dele. Cara, particularmente o que acontecia no canal do Zangado era que ele falava de um jeito que um público jovem masculino gostava de ouvir. Só que todo o pensamento masculino virou necessariamente uma coisa misógina, uma coisa machista, uma coisa que a grande mídia condena. No meu vídeo mais antigo lá que eu falei sobre filmes, né? Porque os filmes atualmente são tão ruins, né? Porque os filmes atualmente não têm aquele mesmo cuidado que eles tinham no passado. Eu comentei sobre esse lance de que, em parte, é porque não existe mais cultura de nicho, né? Porque, infelizmente, a mídia ela quer vender tudo pra todo mundo. Então eles vão abandonando aos poucos o nicho. Eles vão abandonando, por exemplo, o nicho masculino. O nicho masculino talvez seja um dos que mais sofreu com esse negócio do abandono. Porque se você parar pra analisar, não existe mais conteúdo infantil masculino atualmente. Só se você for buscar anime japonês, porque o conteúdo ocidental abandonou completamente a estética, os padrões masculinos. Você não vê mais desenhos de ação como tinha nos anos 80, 90, 2000. Você vê desenhos de ação
que tem comédia, pra ser pra todos os públicos, e que não é tão masculinizado assim. Você vai pegar um Hora de Aventura, sei lá, apenas um show, o Steven Universo, que é o pior caso possível. São desenhos que ou eles são praticamente assexuados, são pra todos os públicos, ou eles são até um pouco femininos demais pra ser todos os públicos, como é o caso do Steven Universo. Steven Universo é um desenho que, se você for ver a estética dele, se você falasse que é um desenho pra todos os públicos e não um desenho feminino, muita pessoa não ia acreditar. Eu vejo Steven Universo e pra mim passa a mesma estética que eu via quando passava o desenho antigo tipo She-Ra. Tem a mesma estética feminina de She-Ra, não um desenho masculino. O meu pai, por exemplo, ele gostava muito de assistir novela antiga, ele gosta muito de ver aquele canal tipo Viva, ver Globoplay pra ver novela do passado, né? Porque ele é um cara muito nostálgico. Às vezes, quando eu passo lá e vejo a novela antiga, ela começa com aquele aviso, né? Falando que, essa novela aqui representa visões do passado. É inevitável você não ver esse tipo de aviso numa novela de 10, 15, 20 anos atrás, cara, que é uma parada meio que absurda. A visão da população não mudou tanto 20 anos atrás. Você vê que eles pegam e botam esses avisos até pra novelas onde estão sendo feitas, tipo, críticas a esse pensamento. Que você tem até que avisar as pessoas que estão desse lado do lacrador, do crítico e tal, que não, apesar disso aqui ser uma crítica a esse grupo, nós também vamos avisar que tem isso aqui pra você não ter um gatilho, você não ter um medo de ficar vendo uma parada que vai te deixar abalado mentalmente. E existe essa negação muito grande das pessoas, principalmente da esquerda, né, de aceitar que sim, a mídia, ela puxou muito a janela de Overton pra esquerda nos últimos anos. Ao ponto que pra mim é impossível assistir televisão aberta hoje em dia, cara. Eu não assisto TV aberta, eu não consigo assistir TV aberta porque é intragável o tipo de conteúdo que as pessoas colocam pra assistir, cara, parada que é concessão pública. Teoricamente, todos os canais de televisão aberta, eles são financiados com dinheiro público. E eles vão completamente contra a visão da maioria da população. A população majoritária não é mais representada pela mídia. E você vê isso não só na televisão aberta, como tá acontecendo na internet agora, que eu tô falando aqui do lance do Zangado. O cara ele era um youtuber comum, um youtuber normal, um cara que não tinha nada demais no que ele falava. E hoje em dia ele é visto como red pilado, misógino e tal. Tipo, cara, não mudou nada na visão dele de mundo. Ele não mudou nada como pessoa, ele continua tendo as mesmas opiniões de sempre. Só que pra essa galera, a mudança dele foi extrema demais, sendo que não teve mudança. Eles não conseguem enxergar quem mudou foi eles, quem foi doutrinado a pensar dessa forma são eles. E pra você ver como o pessoal de esquerda é muito mais radical do que o pessoal de direita, né, cara? Faz uns 3 dias já que eu lancei aquele vídeo lá do Pirula. Até hoje tem cara vindo chorar nos meus comentários. De vídeo que não tem nada a ver com o assunto. Porque eles foram doutrinados a acreditar que eles têm que defender até as últimas consequências os ideal dele, cara. Eles têm que. Provavelmente muita gente até me seguiu, se inscreveu no meu canal. Só pra vir ficar comentando nos vídeos e tentar zombar de mim, tentar falar de mal de mim. Como se eu me importasse, como se eu desse a mínima. Os caras estão comentando já faz, tipo, uns 4 dias já direto, cara. Como se fosse uma parada super perigosa que eu falei no vídeo sobre pirula. E eu só consigo achar hilário esse extremismo da esquerda de querer ficar cancelando a pessoa por tudo que elas falam e tal. Ao mesmo tempo que eles negam completamente que eles estão radicalizados, eles estão indo extremo demais. Foi aquela parada lá do vídeo da reação que eu fiz do vídeo da Granda Varoto, da Espectro Cinza, com o pessoal do Leão e da Nilce. Os caras abertamente defendem censura, eles abertamente defendem que querem te obrigar por meio da força estatal a fazer coisas que seriam contra a sua noção de moralidade. E a partir do momento que você começa a reagir com eles da mesma régua que eles botam em você, né? Começa a aplicar as regras que eles mesmos puseram ao jogo em cima deles, eles começam a falar com esse papinho de antidemocrático, ameaça à democracia e tal. Sendo que desde o princípio, desde o core da ideologia deles, cara, a parte central da ideologia deles é necessariamente antidemocrático. É não seguir o que a maioria das pessoas querem. É forçar goela abaixo a ideologia dos caras. Por isso que eu digo que é muito importante você analisar a janela de Overton para entender o que aconteceu com a nossa civilização atual. O que aconteceu é que a mídia, através de muita forçação de barra de ideólogos de esquerda, né, através de toda essa galerinha da esquerda forçando, cancelando, tentando discutir à torta e à direita com o pessoal, forçando eles, né, ameaçando, perseguindo, forçaram toda a mídia a fazer parecer que a visão majoritária é a visão mais à esquerda.
Enquanto isso, boa parte da direita fica sendo convencida a acreditar, principalmente por causa de político que quer se manter no carguinho deles, no ganhando dinheiro, né, mamando na teta do governo, querem se manter no status quo. O que que eles fazem? Eles fazem a direita se forçar a acreditar que democracia é realmente uma parada ideal, uma parada boa, quando não é. Quando é uma parada que está, infelizmente, prendendo a gente, acorrentando a direita e não poder reagir. Enquanto a visão majoritária da direita, inclusive dos nossos representantes na política, não for de que a democracia não está dando certo, a democracia está errada no momento. Ela precisa ser substituída por outra coisa. A gente tem que começar a ignorar todo o aparato democrático do Brasil, porque ele não está dando certo. Ignorar a ordem ilegal de juiz, ignorar a lei que seja contra o nosso princípio moral. Para citar aqui o pastor Tupirani, né, o que acontece é que você tem que ser o seguinte, você tem que pegar a sua regra moral e botar ela acima da Constituição. Bíblia sim, Constituição não. Simples. E quando eu digo isso, eu não tô falando que você tem que seguir a Bíblia acima de tudo, não, não tô falando de ponto de vista cristão. Tô falando que a Constituição não é um livro de régua moral. Você não é obrigado a seguir ela. Se tiver alguma lei que tenha sido votada, que tenha sido aprovada, que vai contra a sua noção de moralidade, você tem que ser contra. Se uma lei que você considera injusta é aprovada, você tem não só o direito, mas o dever moral de não seguir essa lei. É aí que a gente chega a pontos como, por exemplo, esse caso aqui da Erika Hilton, que ela falou necessariamente que, sobre a LPL da misoginia, né? Falando o seguinte, que discursos religiosos, científicos, qualquer coisa, seja qualquer pensamento que você tenha, que vá contra o que eles considerem como lei, você tem que ser punido e preso por isso. Independente de você conseguir provar que o que você está falando é cientificamente correto, se o que você está falando é uma coisa que está de acordo com a sua visão religiosa, eles querem que você seja preso se isso for contra a ideologia deles. E ainda tem gente que acha que existe alguma forma de você debater de forma democrática, conseguir através do meio de voto, impedir que uma bizarrice dessa seja aprovada. Esse tipo de coisa, cara, vai passar porque essa é a maioria do nosso Congresso. Esse tipo de pessoa aqui é a maioria dos nossos deputados, nossos senadores. É a pessoa que ou tá lá por voto e não é ideológica, como é o caso do que eu já falei aqui dos políticos, Bolsonaro, MBL e tal. Ou você tem esse pessoal aqui, como a Erika Hilton, que é amplamente contra a população. Já citei aqui no canal antes as leis do Robert Conquest, né? E nunca se esqueçam da terceira lei do Conquest, que é a seguinte: qualquer organização que tenha como princípio fundamental regular algo é uma organização necessariamente controlada por uma cabala de pessoas que querem destruir esse algo. E é isso que esses políticos aqui eles são. Eles são pessoas que eles querem necessariamente destruir o que a população acredita que a população vê como sagrado, como certo. É o abandono da moralidade e é o abandono da verdade. Pode ver aqui, o religioso é a moralidade, o científico é o da verdade. Você não pode falar a verdade e você não pode ter um senso de moral próprio. Você tem que seguir o que o governo manda que você siga. Então é isso aí, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Qualquer coisa que você queira comentar, pode deixar esse comentário aí, seja um comentário negativo ou um comentário construtivo. Se você gostou do conteúdo do canal, por favor, considere se inscrever. Se você gostaria de dar uma ajuda aqui pro canal, a gente tem um QR Code aqui em cima para fazer doações. Qualquer dúvida, coisa que você queira que seja respondida em vídeo, você mandar pelo QR Code, será respondido. Lembrando que o QR Code pode ser feito de qualquer valor. Muito obrigado então a quem assistiu até aqui. Valeu, falou, fui.